Olá, pessoal! Aqui é a Luciana da CAD Klein e nós vamos começar a nossa aula número 10 do curso de AutoCAD 3D gratuito, aqui no canal do Daniel Severino. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como carregar as texturas ou materiais e aplicar aos objetos 3D do seu projeto. No site CAD Klein você terá acesso aos arquivos DWG para fazer download. Você vai encontrar este arquivo DWG com o playground já texturizado e este arquivo DWG sem as texturas. Os materiais e as texturas ficam na palette Materials Browser. Esta palette pode ser encontrada no painel Materials da tab Visualize, aqui. Esta é a palette do Materials Browser. Você também pode chamar esta palette, abrir esta palette, através do atalho RMAT. Quem já usa o AutoCAD há algum tempo, já tem alguma noção de 3D, provavelmente já conheça esse comando via teclado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta palette. Então, eu vou trazer essa palette mais aqui para o meio da tela. Eu vou abrir um pouco mais para que a gente possa ter uma área de trabalho maior aqui, para eu poder mostrar para você esses detalhes. A palette é dividida essencialmente em duas partes. Essa primeira parte de cima, que está quase vazia, nós temos apenas um material chamado de Global, tá? Então, nesta parte vai ser mostrado os materiais que você carregar ou que você criar, para você poder utilizar nos objetos 3D do seu arquivo, tá? E nesta parte de baixo, nós temos os materiais da Autodesk, ok? Então, nós vamos clicar aqui, olha, para abrir o Home. Aí, nós temos o Autodesk Library. Você clica aqui nesse triângulo, que é parecido com uma setinha, tá? E você tem aqui as categorias dos materiais. Veja que algumas categorias também têm subcategorias, ok? Bom, a parte de visualização, né? Em alguns casos, a primeira vez que você abre essa biblioteca, né, de materiais, provavelmente ela vai abrir assim para você, né? E daí fica ruim, né? Fica muito pequenininho a imagem aqui, a prévia do material para você visualizar, né? Então, você pode vir aqui, olha, nesse botãozinho no final, e aqui em View Type, você escolher o Thumbnail View, que é um preview, uma miniatura do material, tá? Ok. O que mais? Bom, como é que eu vou carregar os materiais, né, aqui para o meu arquivo? É simples. É que eu estou dando zoom ali sem querer. Tá, é simples. Olha, por exemplo, vamos pegar esse Navy Blue, tá? Se eu quiser utilizar esse Navy Blue para aplicar em algum objeto, né, no meu arquivo, basta que eu clique aqui, olha, no Add Material to Document, tá? Então, adicionar esse material ao arquivo ou ao documento. Então, ele já vem aqui, olha, e já posso utilizar esse material em algum objeto. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é dar um pause no vídeo, tá? Abrir o arquivo DWG e carregar. Eu quero que você dê uma explorada, tá? Nesses materiais e escolha, carregue aqui os materiais que você desejar para teste mesmo, ok? Então, você tem vários materiais aqui, tá? Ah, Luciana, como é que eu vou procurar um material se eu não souber a categoria? Bom, você tem que digitar o nome desse material, tá? Aqui na caixinha Search. Só que você tem que digitar o nome desse material em inglês. Então, por exemplo, areia é sand. Olha, então areia eu sei que é sand, então eu posso carregar aqui essas duas areias para eu testar depois, né? Nos meus materiais. E grama. Grama é legal, né? Num parquinho de diversão, num playground. Então, grama é grass. Olha, então nós temos todos esses materiais aqui
que imitam a grama, né? Então, vamos carregar alguns aqui, dois bem diferentes, um mais escuro e um bem clarinho, para você ver, tá? Enquanto você estiver com alguma coisa digitada aqui na caixa de procura, veja que os outros materiais aqui não são mostrados. Então, para mostrar todos os materiais, você apaga o que está escrito ali, tá ok? Então, vamos lá. Dá um pause no vídeo e carrega os materiais que você quiser utilizar na sua biblioteca. Para que você possa visualizar a aplicação do material ao objeto, é necessário que você esteja com o estilo visual realístico ativado. Nós temos três maneiras de aplicar uma textura ou material a um objeto no AutoCAD. Nós podemos utilizar o recurso de clicar, manter pressionado, arrastar e soltar sobre o objeto. Eu seleciono, pressiono o botão esquerdo do mouse, mantenho esse botão pressionado e arrasto e solto em cima do objeto na tela que eu quero que tenha essa textura. Ou eu posso selecionar o objeto antes e clicar aqui no material. Outra forma é através do Properties. Seleciono o objeto e aqui em Material eu venho e escolho, ó, qual material eu quero aplicar a esse objeto. Mas existe ainda uma terceira forma que eu acho até muito melhor, porque em alguns casos você tem vários objetos que pertencem a um mesmo layer, né? E daí fica complicado você clicar e arrastar e soltar, às vezes tem outro objeto perto que você texturiza da maneira errada, né? Não é aquela textura que você quer. Então, eu prefiro sempre aplicar o material ao layer, tá? Então, para isso, nós vamos abrir aqui o Attach by Layer, que é o Material Attach, o comando, tá? Esse comando vai abrir essa caixa de diálogo, Material Attachment Options. De um lado, nós temos os materiais carregados, do outro lado, nós temos os layers, tá? Então, por exemplo, aqui ele tá, acho que está fora de ordem, né? Então, ordem alfabética. Então, basta eu clicar em layer que ele coloca na ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, a areia, eu vou escolher essa areia aqui, mais escurinha, tá? E como é que eu vou aplicar? É o recurso de arrastar e soltar. Então, eu seleciono e mantenho o botão esquerdo pressionado, arrasto em cima do nome do layer areia e solto. Pronto. E vou fazer a mesma coisa com os outros, tá? Então, por exemplo, a cobertura, eu vou colocar essa cobertura da cor azul, por exemplo. Esse navy blue, tá? Isso facilita também depois se você quiser trocar o material do layer, tá? Então, por exemplo, aqui eu não carreguei muitos materiais e tem alguns materiais aqui que foram aplicados em mais de um layer. Então, eu dou um OK e pronto, os materiais foram aplicados. Se alguns materiais não aparecerem aplicados, é simples, é porque o objeto não está definido, a parte de materiais, para by layer. Ele deve estar definido para o material global. Vamos verificar se é esse o problema? Por exemplo, a cobertura, ela não está mostrando o material que eu defini. Então, eu venho aqui, olha, e eu vejo que ele está marcado como global. Para que eu possa utilizar o material by layer, ele precisa estar by layer aqui também, tá? Então, é fácil resolver isso. Basta você selecionar todos os objetos e aqui no Properties, você mudar todos eles para by layer. E pronto. Problema solucionado, né? Aí você vai falar assim, mas Luciana, aquelas imagens que você fez, por exemplo, as madeirinhas estavam com cores diferentes, né? Olha lá. Isso porque eu quis dar esse efeito, né? Então, por exemplo, essa daqui eu quero amarela, olha. Esta aqui eu quero vermelha.
Então, agora você vai dar um pause novamente e vai aplicar os materiais aos objetos do seu arquivo. E chegamos ao fim da nossa aula número 10, mas não acabou. Na próxima aula você vai aprender a ajustar os materiais nos objetos. Nós vamos começar a ver também a questão da iluminação solar, tá ok? Então não perca, na próxima aula você vai aprender tudo isso. Se você gostou dessa aula, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vai lá no meu canal também, se inscreve, tá ok? E a gente se vê então na próxima aula. Muito obrigada por assistir e compartilhar esse curso.